recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tem muita coisa aqui. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando alguns almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo na sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Era um profeta de Deus mesmo, Balaão, tá? Mas ele foi corrompido, aí vendeu, se vendeu para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então, esse engodo aqui, irmãos, mencionado no versículo 14, o irmão comparou isso aqui àquela pescaria, né? Você coloca a isca ali no anzol e joga, né, no rio, no mar, né, para pegar o peixe ali. Aí o peixe olha aquela isquinha ali, opa, comida. Quando ele vai lá, é um engodo, é um engano. Aí ele é fisgado. Espiritualmente falando, irmãos, o Senhor está nos alertando, nos advertindo. Satanás, ele joga iscas para você ser fisgado por ele. E as iscas de Satanás hoje, elas são bem sutis, tá? Elas não vêm para você com um pecado grosseiro, não. Elas vêm com coisas boas, legítimas, que o homem precisa delas para viver, só que distrai você da vontade de Deus, do propósito de Deus, impede que você viva para Deus. E você não está fazendo nada errado, só que você comeu a isca e foi fisgado. Engodo. Cuidado, viu? Então tem muitas palavras, irmãos, que vêm como um engodo e para poder atingir almas inconstantes. Almas inconstantes. Que o Senhor possa nos fazer pessoas constantes, né? Queremos andar nesse caminho reto e nesse caminho da verdade. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Aí depois você vai lá em Judas, né, a partir do versículo 12, tem lá muita coisa para confirmar essa palavra. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas e vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Versículo 14, né? Andam no erro, são essas almas inconstantes. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Essas pessoas oferecem liberdade, mas elas mesmas são escravas, né? Foram vencidas pela corrupção. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Então, muito cuidado, irmãos. Hoje nós estamos num ritmo dos céus. Então, cuidado para nós não sermos distraídos desse caminho reto, do caminho da verdade, da palavra da verdade, da circulação da vida, porque o nosso estado vai se tornar pior do que antes de nós crermos no Senhor. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, como nós podemos ser libertos dessa situação, sermos guardados de tudo isso? É Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos concluir com essa porção, tá bom? Versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, o segredo da igreja, desde os primórdios, está aqui. Perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão do ensinamento dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ou seja, numa vida
normal, sadia. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. É uma situação normal, irmãos, milagres acontecerem, prodígios, milagres, quando a vida da igreja está saudável. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui nós vemos irmãos, né? No nosso meio. Você pode falar assim, mas aqui eu não vejo ninguém vendendo coisa, dando para outro. Mas nós vemos irmãos aqui dando emprego, né? Melhorando a vida de outros irmãos. Quer dizer, de certa forma, é um cuidado que os irmãos estão tendo pelos irmãos. Nós vamos valorizar esse cuidado, né? Então, os irmãos têm tido esse cuidado entre nós. Se precisar, né, também vender as coisas e socorrer o necessitado, nós vamos fazer isso também, né? Vamos repartir também a comida, não deixar os irmãos passarem necessidade, tá bom? Diariamente, isso aqui é importante, hein? A vida da igreja, ela não é a reunião de domingo de manhã, nem a reunião de sábado à noite. A vida da igreja é diária. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a mesa do Senhor, irmãos, no domingo de manhã é só um símbolo. Mas na verdade, dia a dia eu preciso banquetear com o Senhor. Eu preciso adorar o Senhor, eu preciso louvar o Senhor, eu preciso engrandecer o Senhor, preciso valorizar o Senhor. Tudo que Ele fez, toda a obra que Ele fez na minha vida, por mim, por minha causa. Ele se deu por mim, Ele morreu no meu lugar. No dia a dia eu preciso me lembrar disso. Então é diariamente a vida da igreja, uma vida de ressurreição. Louvando a Deus e contando com o quê? Com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso que domingo passado nós fizemos missão familiar, né, aqui, durante a reunião. Ligamos para pessoas da nossa família, para amigos de irmãos, para que eles pudessem participar da reunião hoje. E hoje nós temos aqui algumas pessoas que atenderam o convite e estão aqui na reunião, né? Graças ao Senhor por isso. Irmãos, contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, está vendo? Dia a dia, os que iam sendo salvos.